Quais são os pecados do futuro que Jesus viu no jardim de Getsêmani e o fez suar sangue? Antes de sua crucificação, Jesus passou por uma agonia durante sua oração no jardim de Getsêmani, na noite da Quinta-feira Santa. Todos os pecados e sofrimentos da humanidade lhe foram mostrados a ele. E ele sofreu tanto que suou gotas de sangue. Mas no final, Jesus disse ao Pai que sua vontade seria feita. Neste vídeo, será mostrado o que Jesus viu que lhe fez sofrer tanto e suar sangue, mas também será mostrado o que o confortou. Isso tudo a partir das revelações de vários místicos da igreja. O Evangelho não detalha essas imagens que Jesus viu quando estava rezando no jardim durante a Quinta-feira Santa. Essas informações são reveladas por vários místicos, entre eles a beata Ana Catarina Emmerich, a irmã Maria de Jesus Agreda, a Madre Teresa da Santíssima Trindade, Santa Faustina, entre outras. Durante a Quinta-feira Santa, o demônio fez de tudo para fazer com que Jesus desistisse de sua missão. Primeiro, o demônio lhe disse que não era justo Jesus, um justo, sofrer deste modo. E assim a tentação do diabo, sempre oferecer algo bom, algo que pareça ser algo realmente verdadeiro, mas que na verdade não é. O diabo não tenta propondo coisas ruins, mas coisas boas, que no fundo, na verdade, estão corrompidas. Jesus continuou firme, não lhe respondeu. Então o demônio mudou de tática. O demônio fez Jesus ver que ele não deveria se sacrificar, porque há muita gente boa que, seguindo o seu exemplo, seria torturada, caluniada e até essas pessoas morreriam. E isso foi mostrado a Jesus que, com o passar dos séculos, pioraria. Haveria muita tortura, calúnia e morte para aqueles que seguissem Jesus. Jesus continuou firme, com toda a sua fortaleza, e o demônio muda novamente de tática. E agora o demônio começa a apresentar as coisas ruins que vão acontecer. Então, revela como que em nome de Jesus muitas coisas seriam feitas por pessoas cometendo erros. Aconteceriam guerras, mortes, conquistas de povos, divisão na igreja. O demônio mostrou como padres e freiras se desviariam de sua fé, como bispos e até papas. Com eles se perderiam. Ainda sobre esse assunto, o diabo, em exorcismos posteriores, disse que com essas tentações conseguem afastar as pessoas da verdadeira piedade, que tudo isso é obra dele. Ou seja, o demônio usa essa tentação de dizer exatamente isso que foi mostrado para Jesus, como existem padres, freiras que se desviam da fé, críticas a bispos e papas, e deste modo as pessoas vão se afastando da igreja por causa desses casos isolados. E se nós pararmos para pensar, isso realmente acontece. Quantas pessoas nós não conhecemos que se afastaram da igreja por causa de um ou outro exemplo de um sacerdote, de um religioso, religiosa? E aqui o demônio revela que a obra dele, ele faz isso, é a tentação que ele usa, e muitos caem nessa tentação. E o demônio continua mostrando para Jesus como as relíquias seriam mal utilizadas e como isso vai continuar acontecendo ao longo do tempo. Que enquanto a igreja existir, haverá padres, freiras e pessoas perversas que destruirão a fé. Jesus se sente muito sobrecarregado. Ele sente em seu corpo os efeitos de tudo que o diabo está lhe dizendo. E também por saber que ele vai morrer na cruz, o que ele vai sofrer durante a crucificação. Em seguida, ele interrompe sua oração silenciosa e vai até os 3 apóstolos que deveriam estar rezando em seu apoio.
mas Jesus os encontra dormindo. Então, Jesus os repreende e volta à sua oração. Então, naquele primeiro momento em que Jesus vai se encontrar com os discípulos, que eles estão dormindo, o que eles estavam incomodando é saber desses padres, freiras, das pessoas que se desviam da fé. Jesus que morreria por eles, e a tristeza de Jesus em saber dessas pessoas que estão se desviando de sua fé. Esse é o primeiro momento que Jesus para a sua oração. E 1 hora se passou. O diabo, frustrado por não conseguir mudar a decisão de Jesus, aumenta sua tortura e vai cada vez mudando suas estratégias. Ele mostra como as pessoas que se dizem boas toleram coisas ruins. Os cristãos que são relativistas, que acham que não tem importância, não precisa se ajoelhar diante do divino, não precisa defender a vida. São aqueles que são chamados de mornos, na Bíblia aparece que são aqueles que são os vômitos. Santa Faustina diz que é por causa deles que Jesus sofreu os piores tormentos, daqueles que se dizem católicos, daqueles que dizem fazer parte da igreja, mas não seguem os mandamentos, não defendem a igreja, não propagam a fé, não vivem em sua família, fazem pouco caso, se dizem católicos, mas colocam a religião em segundo lugar. E Jesus, é a partir daí que Jesus disse: Pai, se possível, tira esse cálice de mim. Santa Faustina, novamente, diz que é por causa deles que Jesus sofreu os piores tormentos, por causa dos mornos, dos tíbios. Que nós tenhamos sempre muito fervor e muita devoção e tentemos ao máximo, com muito zelo, viver a nossa vida de católico, levando com o máximo de seriedade a nossa vida de oração, de sacramento, o cumprimento dos nossos deveres de Estado, cultivar as devoções, para que não cheguemos ao esse estado tão abominável de ser morno. Coração de Jesus, faça o nosso coração ter sempre amor por vós e nunca viver na indiferença e na tibieza. Quando o demônio ouviu essas palavras de Cristo, viu que não conseguiu e o diabo continua insistindo. Dessa vez, o diabo usa a tática de dizer que Jesus é o culpado por determinadas coisas, como por exemplo da morte dos inocentes, a morte de João Batista. E Jesus clama: Pai, Abba, tira este cálice de mim. E ele faz uma pausa e clama novamente ao Pai, dizendo que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Jesus está muito triste, sua agonia é tão forte que ele suou sangue. O demônio está o torturando de 1000 maneiras diferentes, mas Deus não o deixa sozinho e envia um anjo para confortá-lo. Santa Faustina dirá que, embora Jesus tenha visto os hereges, os cismáticos, os apóstatas, os mornos, os escândalos dos maus padres, os sacrilégios, também Jesus viu a face da mesma moeda. Jesus começou a sentir alívio pelas almas puras. Ao mesmo tempo que Jesus viu tudo que ia acontecer de negativo, viu tudo de bom que ia acontecer. Viu aquelas almas puras, aquelas almas que lhe seriam fiéis, os padres, freiras, bispos que o honrariam. E encharcado de suor, sangue, com calafrios, dor de cabeça e náusea, ele começou a recuperar sua compostura. Nesta hora ele começou a ver todos. Imagine que cena, Jesus vendo e contemplando todos os santos que surgiriam. Um Curadares, um Padre Pio, um Dom Bosco, todos os santos. Que visão! E Jesus agora recupera sua postura. Por isso, quando os apóstolos o veem novamente, seu rosto não está mais contorcido. Jesus sai vitorioso. Esses eventos aconteceram na Quinta-feira Santa, por volta das 9 horas da noite. E daí vão começar a surgir muitas devoções e muitos modos de honrar este momento de Jesus por nós. Conta Santa Margarida Maria de Alacoque o que Jesus sofre
em seu corpo no Santíssimo Sacramento, com todos os sacrilégios e más comunhões, e a partir daí surge a devoção da primeira sexta-feira do mês em reparo. Também nós temos a devoção maravilhosa da Hora Santa, uma devoção maravilhosa, a Hora Santa, para que durante a quinta-feira, no horário das 11 à meia-noite, se passe 1 hora em companhia de Jesus. Dedique 1 hora da sua quinta-feira para passar em agradecimento a Jesus, em reparação a Jesus. Jesus fez tudo isso por nós durante a quinta-feira, por cada um de nós. Que possamos honrá-lo de um modo diferente também na quinta-feira. Faça a Hora Santa durante a quinta-feira. É importantíssima, uma linda devoção, a devoção da Hora Santa. Eu vou deixar aqui embaixo um link para quem quiser o texto para meditar durante a quinta-feira. Também foram surgindo outras tantas devoções. Uma delas é a devoção das 10 dores internas do Sagrado Coração de Jesus, que foi revelada para a Madre Encarnação Rosal. As 10 dores internas do Sagrado Coração de Jesus. Primeiro, ver seu Pai eterno seriamente ofendido. Segundo, as heresias se espalhando pelo mundo. Terceira, a apostasia. Quarto, o esquecimento dos benefícios da paixão de Jesus. Quinto, o desprezo pelas graças e sacramentos. Sexto, a frieza e a indiferença. Sétimo, a pouca memória pela paixão salvífica de Jesus por nós. Oitavo, o escândalo e o sacrilégio dos maus padres. Nono, a violação dos votos das religiosas. E décimo, a perseguição dos justos. São as 10 dores internas do coração de Jesus que precisamos estabelecer as 10 lamparinas. Acompanhe o canal, se inscreva no canal que será publicado mais sobre essa devoção tão maravilhosa que é pouco conhecida no Brasil, que não é conhecida, não é divulgada. Nós devemos fazer de tudo para reparar este coração que tanto nos amou. Fazer o máximo, nós devemos fazer. Sempre estar rezando o rosário, rezando os mistérios dolorosos, fazendo a via sacra, visitando o Santíssimo Sacramento, o coração eucarístico de Jesus, fazendo a Hora Santa. Quantas formas temos de honrar, amar, adorar e reparar o Sagrado Coração de Jesus. Nós devemos fazer e também divulgar as devoções próprias para que mais pessoas façam. Muito obrigado, Jesus, por tudo que fez por cada um de nós. Que nós possamos, que o coração de Jesus nos ajude a sermos mais fiéis e possamos ser menos indignos e cada vez mais nos aproximarmos dele para que nós consigamos a nossa conversão e a nossa salvação. Jesus manso e humilde coração, fazendo nosso coração semelhante ao vosso.